Bora, fiel, a mídia analisou a vitória do Corinthians por 4-2 em cima do Internacional. Uma vitória muito boa, apesar de alguns lances polêmicos aí. Se liga só o que o pessoal falou da ESPN, já deixando os créditos na descrição. E você, comenta aí o que você achou dessa vitória do Coringão. É pra animar pras próximas rodadas. Claro que o time do Dorival tá muito longe do ideal, que o Dorival quer pro Corinthians. Com umas 3 semanas eu acho que ele consegue já dar uma cara realmente do que ele quer de time pro Corinthians. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Com esta geração de árbitros ruins dentro de campo, leva para o VAR também. E aí vira uma loucura. Porque não adianta, o VAR sozinho não opera. Aí, e vamos ver, porque a inteligência artificial está aí mudando o planeta. Você já tem o semiautomático. Aqui a gente fica traçando linha, né? Dá um desgosto, são minutos e minutos. Quem tem o semiautomático, que é um investimento razoável, né? Pena que a CBF é pobre, não tem, faturou 1 bi 300 esse ano, não dá para fazer isso. Mas quem tem é rápido. E o jogo segue e não se reclama, mesmo que seja uma unha, porque a unha vai valer para todo mundo. A unha que tiver impedida vai valer para todo mundo. Sim. Eu tenho, o Vitão e o Internacional reclamam muito também do segundo cartão amarelo que deveria ter sido dado para o Yuri Alberto. Eu quero mostrar também essa imagem para vocês. Merecia esse segundo... agora. Seguinte. Ele vai, aí ele comemora... Esse é o gol anulado. Esse gol anulado. Esse é anulado. Comemora e ele tira a camisa. Não, esse é o que ele vai pra torcida. Esse ele vai pra torcida. Ele vai subir, esperar um pouquinho mais. O gol tá sendo checado e tal. Ali a maior festa. Ele leva o amarelo quando ele tira a camisa. Agora ele vai sair, quer ver? Vamos lá. Não tem cartão amarelo nesse lance, e aí? Não, é o seguinte, tem um lance que ele tira a camisa, é um lance... É o terceiro gol. É o lance posterior ao lance que ele marca é anulado. O primeiro lance, que o gol é anulado, ele sobe a escadinha e vai comemorar com a torcida. É esse mesmo. Esse daí. É esse mesmo, porque não tá dando que não dá pra ver. O fato do gol ter sido anulado não tira a punição disciplinar. Certo. Então, assim, não é que anula o gol e anula... a falta que ele cometeu. A comemoração. Então ele ficaria com o cartão amarelo do lance e o gol sairia do placar. O que não dá para dizer é que, sabendo que teria o amarelo, ele iria tirar a camisa. Ele iria tirar a camisa, isso ninguém pode garantir. Ele pode ter pensado, bom, não levei o amarelo naquele lance, tenho direito e vou tomar esse amarelo aqui. O que é uma bobagem também, porque é um amarelo que ele pode desfalcar, e outra conversa. Ele pode desfalcar o Corinthians num clássico, num jogo importante, como todos são no Campeonato Brasileiro. Mas foi um erro da galera também. Que deveria ter dado o cartão amarelo nesse lance. Você não tira o disciplinar, mesmo com o gol anulado. Muito bem, olha, eu quero falar do Dorival Júnior e eu quero falar dessa partida, uma vitória super importante, 4-2 em cima do Internacional, mesmo diante de todas essas polêmicas. Foi um Corinthians que a gente não via há muito tempo em campo, muito seguro, o Memphis jogando muito bem, o Yuri Alberto com hat-trick, levou a bola para casa. E eu queria que você falasse, Léo, sobre o Dorival Júnior nesse time. Você já consegue ver as mudanças do Dorival nesse Corinthians? Consigo, claro. Como eu falei aqui na minha primeira intervenção, por exemplo, a figura do Carrilho. O Carrilho era um dos 3 meio-campistas ali num trio, muitas vezes com losango ou com 3 atacantes. Hoje o Corinthians foi 4-4-2. Romero na esquerda, Carrilho na direita, olha ali, ó, Memphis e Yuri Alberto. Dá pra ver bem nessa imagem. Então, assim, já é... mas quando voltar o Garro vai ser assim? Provavelmente não. Mas o Garro é um problema para daqui a algumas semanas. Uma solução para daqui a algumas semanas. Nesse momento, assim, como o Corinthians não tem o meia criativo, eu acho a maneira mais inteligente. Até porque você está falando de 2 atacantes que são muito particulares nesse sentido. O Yuri Alberto não é centroavante de área. Ele não é jogador. Um dos maiores erros que já cometeram com ele no Corinthians foi achar que ele era atacante para jogar de costas para zagueiro, para ganhar no corpo. E é justamente o contrário. Ele é de frente pro gol. É de frente pro gol. Não de pivô, costas, referência, né, Léo? Quando ele achou essa função, ele começou a render super bem. Ele se entende muito bem com o Memphis, o entrosamento deles é ótimo. E acho que o Corinthians, num primeiro momento, é uma formação interessante para você tirar o melhor de cada jogador. Pois é, e o Corinthians faz a sua estreia com o Dorival Júnior no meio da semana pela Copa do Brasil e coloca um time muito modificado pensando justamente nessa partida com o Internacional. Então, o time de hoje é o time titular do Dorival.
Sim, então, no jogo contra o Novo Horizontino, né, ele colocou um 4-1-4-1 ali, né? Porque ele deixa o Hector isolado lá. Aí completamente diferente do Yuri Alberto, como o Léo trouxe, o Hector, sim, é aquele cara que joga de costas, é aquele cara referência, mesmo pivô, que geralmente tá ali só para dar o último toque na bola, que foi o que aconteceu até na jogada ali do Thales Magno. E ali contra o Novo Horizontino, o Maicon fazendo o primeiro volante, o Thales Magno aberto de um lado e o Alex Santana fazendo ali junto ao meio-campo. O jogo de hoje, eu concordo com o Léo, no 4-4-2, o Carrijo fazendo o que ele já vinha fazendo até algumas vezes com o Ramon Dias, né? Quando o jogo não funcionava por dentro, muitas vezes o Ramon Dias abria o Carrilho pelo lado direito. A minha única preocupação, né, antes, quando o Dorival Júnior escalou lá contra o Novo Horizontino, era saber se ele não colocaria como dupla, tanto o Yuri Alberto como o Memphis. Mas não, ele colocou um 4-4-2 básico, com o Carrillo continuando muito bem pelo lado direito, funcionando bem, Romero aberto pelo lado esquerdo e a dupla funcionando. Ele não tirou esse trozamento, não colocou, por exemplo, o Memphis para jogar aberto, para marcar lateral, e não colocou o Yuri Alberto para jogar de costas para fazer referência, porque o Yuri Alberto é aquele atacante que precisa de espaço, precisa atacar a última linha da defesa, e foi isso que ele continuou fazendo com dupla com o Memphis. Eu vejo assim, que o Dorival continuou o Corinthians num 4-4-2, o Corinthians jogava assim, não dessa forma, mas jogava no 4-4-2 também com o Ramon. Depende de como você escala os quatro. Sim. Né? No caso do Ramon, eram 3, Raniel Carrilho 3-1-2. e José Martínez com os que estão em campo. O Garro à frente faz um losango, mas é um 4-4-2. Tem gente que prefere dividir no 4-3-1-2. Quando se começa a dividir muito, a gente vai para as funções e aí, de repente, você começa também o lateral que desce e o que não desce, aí vai ficar um negócio estranho. Então, 4-4-2. O que mudou aqui foi a execução. Da execução de um time que estava tomando muito gol. E ele faz o quê? Ao fazer uma linha no meio de campo, com o Carrilho do lado direito, e ele traz o Romero para o lado esquerdo, né? Primeiro que é um time que tem essa linha, uma linha que sem a bola também volta e marca. O Corinthians precisa muito disso. Com a bola, o Carrilho, essa é uma função que ele pode exercer. Pode ser muito importante, até em jogos com o Garro, mas pelo lado direito. E ele, quando sente que é preciso compor o meio de campo, ele sai do lado direito e vem para o meio de campo. Ele é um jogador muito inteligente e tem qualidade para isso. O que esses caras não vão aguentar é jogar 10 partidas no mês, como é a carga de todo mundo. Não vão aguentar. Aí ele vai ter que saber mexer na equipe. Outra mudança é, os volantes, quando se joga no losango, né, com os 3, o que você tem? Você tem o Raniel, o Carrilho saindo para um lado, o José Martínez pelo outro. Hoje, com esse formato de linha, é dos 2 volantes em paralelo. Está aqui. Então você tem os 2 volantes, Carrilho e Raniel. É diferente o posicionamento à frente da grande área. Você protege melhor a defesa. E aí, só que se não tomar cuidado, o centro do campo dá uma esvaziada. Porque o Romero está lá aberto do lado esquerdo, está aberto o Carrilho aqui, e aí vai ter que baixar. Aí o Memphis baixa, tanto que o Memphis, um pouquinho mais baixo, ele mais por centro do campo, faz um passe para o Yuri Alberto. Mas o começo do jogo é um Inter bem, um Inter dominando, assim, eu não estou nem olhando para a posse de bola, você olha assim, parece do Corinthians maior, mas no campo não te mostra isso. E o segundo tempo também, com o Internacional, com o jogador a menos, é claro que isso iria acontecer. O Corinthians se defendendo e o Inter jogando. O Corinthians faz o gol, porque o Corinthians começa a aproveitar a transição, que é o Inter está aqui tocando, se associando, o Corinthians vai baixando e começa a sair mais na velocidade. Faz 1-0 assim, aí o Inter vai para o 2-1 jogando um belíssimo futebol. O segundo gol do Inter é belíssimo. Um jogo assim, um jogo que teve tantas variações, né, e variantes de escalação, de movimentação tática, isso ele foi muito rico, em função de tudo que aconteceu e do que não aconteceu também. Que parece aqueles jogos, daquela linha de jogos muito longos, Marcela. Sim. Eles parecem que duram 3 horas, porque tem tanta história para contar. E em função dos treinadores também, né? Também. O Dorival e o Roger Machado. O Dorival, o que me chama muita atenção é porque ele acabou de chegar. Sim. E ele consegue fazer todas essas mudanças com o Corinthians e movimentando peças. Sim. O Roger, a gente fica menos impressionado porque o Roger conhece muito bem o Internacional. Agora, sim, é lógico, é um Internacional que fica com um jogador a menos no começo do segundo tempo, então fica tudo muito mais difícil, e aí tem toda a situação da partida ali no segundo tempo. É claro que não tem
como a gente analisar completamente. O Alan Patrick sai, o que muda muito também o Inter. No intervalo. Não tem como a gente analisar o segundo tempo a ferro e fogo para o Inter. Mas é um Inter que tem caído de rendimento. Então, tem uma situação, Marcela. Por exemplo, logo na saída, né? Logo na escalação do Inter, do Roger com os 3 volantes. Que foi com o Fernando, o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Né? Eu acho que o Roger deve ter pensado que o Dorival viria dessa forma que a gente estava falando agora há pouco, do losango. E ele pensou, vou espelhar o losango, que aí eu consigo marcar da mesma forma. Só que o Corinthians veio inverso, né? O Corinthians não veio no losango, veio como a gente está falando, com 2 linhas de 4. Eu acho que o mérito do Dorival, que mesmo sem mudar muitas peças e sem mudar tanto o sistema, é você acabar com as dúvidas de quem marca quem. Nessa questão do 4-4-2 linha e no 4-4-2 losango. Porque, o Carrilho está aberto. Então, se tiver uma dobra do Bernabé, que era lá o lado mais perigoso do Inter, quem tem que pegar é o Carrilho e o Mateuzinho. Não é por exemplo, o Ranieri que está centralizado que vai ter que abrir para pegar o Bernabé. Eu acho que essa questão de você... Porque é ali, 1 milésimo de segundo. Aí você hesitou em ir no cara, você já perdeu e o lateral já passou. Então, eu acho que justamente esse ajuste do Dorival, em parar de ter essa dúvida em quem marca quem, ajudou nesse sistema defensivo, principalmente na proteção à frente da área. E eu acho que o Internacional, em relação a essa queda que vem tendo, acho que tem também a questão das lesões em relação aos pontos, porque o Wesley vinha muito bem pelo lado esquerdo, aí tinha o Carboneiro, aí ele inverteu o Wesley para jogar do lado direito, aí o Carboneiro foi jogando do lado esquerdo. Mas acho que as equipes que vão jogar contra o Internacional agora, elas já sabem que o Bernabé é o lateral muito ofensivo. E cada vez mais explorando as costas do Bernabé. Então, acho que enfim, o Roger Machado daqui para frente, ele provavelmente vai ter que entender como ele consegue segurar as costas do Bernabé. Vai ter que ter alguém ajudando ali, né? Algum volante vai ter que baixar um pouco ali, porque não é a primeira equipe. O Bahia fez isso contra o Internacional, de explorar. O Atlético fez isso contra o Internacional, sempre explorando as costas do Bernabé. Eu acho que é ali que está morando o perigo. O Bernabé, que é um cara muito ofensivo, é um cara que contribui muito ofensivamente, mas acho que o Roger Machado vai ter que tomar esse cuidado. De 29 de março a 29 de abril, 10 partidas o Inter. E hoje... E muitos jogadores saindo, 11ª. Né? Então, eu vejo o Inter... Eu senti, posso estar equivocado, senti o Inter, de certa forma, comprometido também com a Libertadores nesse jogo. Não é um jogo que você vai solto, porque você vai preocupado com... E esse calendário... Esse calendário acumulando problemas. Jogando fora de casa não é fácil jogar na arena, porque é a torcida que o tempo todo ela se faz presente. E 10 partidas, isso assim... E o mundo todo está assim, tá? Sim. O mundo assim mais relevante do futebol, como diria o Vitão, tá chateado, né? Tá assim. Você tá vendo hoje, cara, o Barcelona também pegou. Barcelona, 10 partidas em abril de 30 a 30. Sim. 30 de março, 30 de abril. 10 partidas. O Barcelona fala, mais tranquilo. Só que ele, nesse período, ele está decidindo Copa do Rei, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol. Tudo sendo decidido. Então, os caras vão conseguir realmente estragar o futebol. Todos eles. Porque eles fazem farinha do mesmo saco, né? Todos eles, dirigentes de futebol internacional aqui no Brasil e tal. Enquanto eles não destruírem esse negócio, eles não vão ficar felizes. Porque 10 partidas no mês, gente, não tem argumento. Não tem argumento que justifique. Você fala assim, não tem. Não tem saúde que aguente, não tem, cara. Isso porque é o seguinte, eu não posso vir aqui e exigir intensidade nesses 10 jogos, de ficar comentando qualidade de futebol de uma equipe que jogou 10 partidas no mês. Por quê? Porque ela vai variar, ela vai perder jogador, ela vai ter gente com amarelo, com vermelho. Mas, ainda tem o Mundial de Clubes. Marcelo, 10 jogos em 30 dias, se o jogador ficar 15 dias machucado, ele perde 5 partidas. Ele pode perder a sua decisão de tudo que aconteceu de mais importante no ano, na temporada dele. Então, assim, isso é feito para não dar certo no mundo todo. Então, cara, a gente tem que aprender a conviver com isso. Assim, tomar muito cuidado, porque senão a gente vem o time tá jogando mal, aí caiu de rendimento. Pô, você quer que os caras façam o quê?
Tava vendo aqui, já vamos falando do Internacional também, mas o Memphis Depay, ele coloca nas redes sociais dele uma lona de circo e uma cara de palhaço. E ele tá reclamando de mais um gol anulado, né? Ele teve um gol anulado contra o Vasco. E aí agora também esse gol anulado contra o Internacional ficou raivoso, mas até já analisamos aqui entre os nossos comentaristas e todos nós concordamos que foi um gol bem anulado pela origem da jogada. Foi muito bonito, Memphis, foi lindo o seu gol. Mas estava com falta no começo da jogada, então tem que anular mesmo. O Inter está caindo de rendimento, Léo? Eu tenho um pouco de cautela em relação a isso, tá? Queira ou não, por mais que tenha vencido apertado na Copa do Brasil, antes tinha feito um bom jogo ali contra o Juventude, mostrou poder de reação no jogo contra o Nacional também, e de fato os jogos consecutivos pesam. E eu não diminuo a saída do Alan Patrick, não. Estamos falando de um dos melhores jogadores da posição hoje no futebol brasileiro, de um dos jogadores que mais desequilibram jogos, e vai saber com ele em campo. Claro que teve a expulsão e isso dificultaria de alguma maneira. Mas eu acho que é um jogador que, assim, ele é um desses jogadores que mudam muito o patamar do time quando estão em campo, e o Inter não pode contar com ele 90 minutos hoje. O quão é animador o Dorival Júnior no Corinthians, nesse início? Cara, assim, deixa de lado que a passagem na seleção não foi boa. Ele é mais um que não teve uma passagem boa na seleção, depois volta para clubes e vai seguir a sua vida, né? Ou alguém discute que ele é um técnico vitorioso, que arruma time, que consegue, às vezes até em pouco tempo, dar a cara dele e arrumar a casa. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Então, claro, gente, assim, é o primeiro jogo com os titulares, mas já no meio da semana ele tinha feito um ajuste para ter um time um pouco mais seguro. E agora, acho que assim, com os jogadores que o Corinthians tem à disposição hoje, as soluções que ele encontrou hoje foram as melhores para tirar o melhor de cada jogador. Ele chegou a entender a necessidade dos dois jogos. Exato. Isso já é um avanço. Nem sempre a família Dias entendia isso. E ele resolveu mudar o formato, falando, peraí, é o que o Corinthians precisa. Sim, e a gente precisa observar. Não é que ele levou isso para campo e trabalhou uma semana. Isso é muito vídeo, muita conversa. Carrilho, sabe aquilo que você costuma fazer? Não é nenhum espanto para o Carrilho falar, você vai jogar aqui, mas eu quero você voltando e ocupando esse lado, ok? Tá bom, Romero, aberto pelo lado esquerdo, você também volta, fecha no meio de campo. O Romero fez isso a vida toda. Então, assim, são ajustes que você consegue conversar com o jogador. Mas para melhorar a execução, aí precisa treinar. Agora vai dar para treinar? Não vai dar. Todo mundo vai despejar, todo mundo, isso vai ser uma catástrofe. Despejar no mês de junho e julho é uma revolução no futebol de cada time, daqueles que não estiverem jogando no Mundial. Então, aqueles que não forem, a maioria, a expectativa é que joguem um futebol brilhante. Barcelona, mistura de Barcelona, do Pep Guardiola, com o do Hans Flick, com o Real Madrid, do Carlo Ancelotti. Gente, não vai acontecer isso. Porque todo mundo também pode melhorar. Embora eu não acredite nisso. E ainda tem que descansar os jogadores que já estão exaustos no mês de julho. É só isso. Pernas pro ar. Então, a mídia analisando a vitória do Corinthians por 4-2, aqui o jogo é maluco. Mano, todo jogo contra o Internacional tem polêmica, o jogo é disputado. Ano passado, aquele 2-2, quando a gente tava brigando contra o rebaixamento, aquele empate no final dos caras. Você é louco, eu fiquei umas 2 semanas amargando aquele empate lá, que foi data FIFA depois. Todo jogo é pegado, tem lance polêmico. Então, mas os caras querem criar rivalidade com a gente pouco se importa com eles, mas assim, a gente zoa quando tem jogo mesmo, mas os caras são o ano inteiro falando do Corinthians, os caras odeiam o Corinthians, e ele pra gente, o Internacional pra gente é irrelevante. Então 4-2 é importante, os caras saímos vencendo com um gol de Yuri ali com 1-0, aí os caras viram em 4 minutos 2 gols, cara, essa defesa tá de sacanagem. A gente precisa urgentemente contratar zagueiros no meio da temporada, cara. Não é possível que não tenha uns 2 zagueiros livres aí no mercado que sejam melhor que Kaká, Félix Soares, André Ramalho, Gustavo Henrique. Não é possível, cara. Então, o Fabinho vai ter um trabalho para fazer de novo no meio do ano. Quase a mesma coisa que ele fez ano passado, para trazer os jogadores que ele trouxe para o Coringão pudesse dar aquela arrancada no final do ano passado. Então é isso. Corinthians aí vence, sobe na tabela. Jogo importante. Se não me engano, joga o próximo jogo pelo Brasileiro em casa também. Então, a gente podendo chegar a ganhar 6 pontos aí em 2 jogos. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho se você não ativou, para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeos aqui sempre em primeira mão para você corintiano, hein? Assim como vocês, eu sou muito corintiano. Então é isso. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.